Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Jai Shri Radha Vrindavana Chandra Ki Jai Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana Ki Jai Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Esse verso diz: ó meu Gurudeva, você é tão misericordioso, eu ofereço as minhas respeitosas reverências a você e oro do fundo do meu coração para que, com o archote do conhecimento divino, você abra os meus olhos, que foram cegados pela escuridão da ignorância. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Srimate Bhakti Vedanta Narayanaiti Namine. Eu ofereço reverências a Vishnupada Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, que é muito querido por Srimati Radhika. Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Audharya Madhurya Gunashayuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasanamami. Srila Narayana Maharaja é perito em descrever sobre os passatempos divinos, Krishna Lila. Ele é dotado com as qualidades da magnanimidade, ou seja, da compaixão espiritual e da doçura. E ele é o melhor entre todas as grandes almas. Porque ele está sempre saboreando a doçura de Krishna, ele é capaz de distribuir livremente essa doçura para outros. Eu presto as minhas reverências e coloco a minha cabeça aos seus pés de lótus. Tridandinam Bhakta Shiromanincha Shri Krishna Padabja Dritaika Hridi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tuam Satatam Prapadye. Sri Narayana Maharaja é a joia da coroa de todos os Tridandi Sannyasis e sempre mantém em seu coração os pés de lótus de Radha e Krishna, especialmente quando Krishna serve Srimati Radhika. Ele medita profundamente em Sri Chaitanya Mahaprabhu e nas razões internas para o seu aparecimento. Eu presto reverências aos pés de lótus de Srila Narayana Maharaja, que possui inumeráveis qualidades transcendentais. Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Vanaiti Namine Vandeham Bhakti Chakoram Gauranga Nija Prestitam Srimate Bhakti Vedanta Swami Vanam Namastubhyam. Eu ofereço as minhas preces e reverências a Shri Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaja, que é como o pássaro Chakora, sempre bebendo os raios do luar da devoção pura, e que se encontra entre os mais queridos de Sri Gauranga Mahaprabhu. Sri Radha Eka Nistitam Rasayana Katamritam Sankirtanam Anandadam Goswaminam Vanam Namaha. Ele nos concede o néctar do Harikata vivificante, o qual culmina na devoção exclusiva a Srimati Radhika, e o e o abrigo bem-aventurado de Nama Sankirtana. Ofereço reverências a Shri Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaja, que domina perfeitamente os seus sentidos. Hare Krishna, sejam todos bem-vindos, todas as pessoas queridas que estão entrando aqui. Enquanto vocês vão entrando, eu vou só enviar para que todos os amigos saibam que eu estou online. Eu peço que vocês façam o mesmo, se vocês têm amigos interessados em conhecer mais sobre essa escritura, que é a Bhagavad Gita, a canção do Senhor. A Bhagavad Gita é uma escritura muito importante entre todas as escrituras védicas. Ela é muito importante porque ela contém a essência do conhecimento védico. É uma conversa que acontece num momento conflituoso entre Krishna e seu querido amigo e discípulo Arjuna. E quando eles têm essa conversa, Arjuna tem a oportunidade de entender que Krishna é muito mais do que um rei, porque ele era o rei de Dwaraka. Krishna é muito mais do que um vaqueirinho
porque ele nasceu em Vrindavana como um vaqueiro. Krishna era muito mais do que o marido de muitas rainhas. Krishna era muito mais do que um conselheiro, do que uma pessoa interessante, inteligente. Ele foi descobrindo que, na verdade, Krishna é a própria suprema personalidade de Deus. Ele foi descobrindo ao longo dessa conversa que ele poderia adquirir o conhecimento espiritual a partir dessa fonte tão divina que é a própria pessoa suprema. Essa conversa ela aconteceu para beneficiar toda a humanidade. Não foi simplesmente para beneficiar apenas o Arjuna que estava ali ou quem estivesse escutando. Essa conversa aconteceu para beneficiar a todos nós. Terminei de mandar aqui, agora eu posso focar. Então, como essa conversa divina entre Krishna e Arjuna pode esclarecer tantos pontos espirituais, é sempre válido a gente voltar para essa conversa. Porque quando a gente tem dúvidas espirituais, a gente pode recorrer a esse tratado filosófico espiritual. Muito mais do que filosofia para satisfazer os nossos sentidos e a nossa mente e tirar nossas dúvidas. Esse conhecimento da Gita abastece a nossa alma, nos ajuda a relembrar quem nós verdadeiramente somos. Então, nessas últimas semanas, nós passamos aí falando da introdução da Bhagavad Gita, né, explicando que livro é esse, de onde que veio isso, né? E aí hoje eu quero contar para vocês a história que cerca a Gita. Por que que eles estavam no meio de uma guerra, de onde veio tudo isso? Por que que eles começaram a conversar assim do nada? Será que foi do nada mesmo? Então eu preciso que vocês escutem com muita atenção, porque nós estamos aqui construindo essa base para entrar no verdadeiro significado do Bhagavad Gita. Eu tenho aqui um livrinho bem antigo. Ei, Vanessa, seja bem-vinda. Eu que tô com saudade de você, viu? Eu tenho esse livrinho antigo de Gurudeva. Ele tem em português, mas eu acho que nem existe mais. A gente tem que refazer esse livro, que chama The Essence of Bhagavad Gita, a essência do Bhagavad Gita. E aí eu tava relendo ele hoje para poder falar tudo isso com vocês, e Gurudeva sempre recomenda que a gente entenda esse contexto histórico, né? Como vocês sabem, a Bhagavad Gita é um capítulo dentro do grande épico Mahabharata, que é maior do que a Ilíada, que é maior do que qualquer outra literatura que já existiu antes. E dentro desse capítulo do Mahabharata, o que é Mahabharata? É a grande terra da Índia. Como foi formada essa grande terra? Essa grande guerra do Mahabharata, né, que é o ápice dela, é justamente essa conversa entre Krishna e o Arjuna, ela aconteceu porque estava tendo uma grande confusão na Terra. As pessoas já não tinham mais bons governantes, as pessoas não podiam confiar nos seus superiores, e aí os Pandavas, que são da família do Arjuna, queriam reaver o poder para poder reinar com justiça, para poder ajudar as pessoas como elas realmente merecem. Então, essa guerra foi inevitável. Eu posso até um dia gravar um vídeo falando sobre toda essa história que aconteceu, ou recomendar para vocês algum vídeo, alguma literatura para vocês entenderem. Mas o que vocês precisam saber é que nesse momento em que essa guerra foi estabelecida, ela foi estabelecida entre uma família. Era um lado da família e outro, eram primos que estavam lutando entre si. Então imagina só, dois grandes patriarcas, Pandu e Dhritarashtra, eram naturalmente, né, muito próximos, irmãos. De repente, os filhos de cada um deles se veem nessa situação em que eles têm que lutar, em que eles têm que se matar. Ou é matar ou é morrer. Então, quando a guerra de fato foi travada, eles estavam lá, cara a cara, no campo de batalha, Arjuna viu os seus sobrinhos, os seus primos, os seus tios, o próprio mestre espiritual dele estava no grupo opositor. Ele viu um monte de gente que ele amava. Ele não viu pessoas que ele, vou matar essa pessoa aí que eu tô com raiva. Não. Ele viu pessoas muito queridas por ele, mas que por um motivo ou outro, politicamente, estavam no partido contrário naquele momento. Então Arjuna entrou numa crise muito grande.
ele ficou branco, pálido, ele não conseguia nem segurar a arma dele mais. E disse: Krishna, eu não vou lutar, eu não consigo lutar. Escutando isso, Krishna se surpreendeu, porque Arjuna era conhecido como um grande guerreiro, o maior dos guerreiros. Entre os 5 Pandavas, que são os 5 irmãos dele, que são Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Arjuna é o melhor entre todos eles. Então, vendo esse desânimo do Arjuna, Krishna se surpreendeu e falou: peraí, vamos lá que nós temos que conversar para consertar esse seu estado de ânimo. E aí Krishna levou a carruagem do Arjuna para bem perto do grupo opositor. Então ele pôde ver os rostos daquelas pessoas com quem ele iria lutar. Nesse momento, Krishna ele para o tempo, porque o tempo está subordinado à vontade divina. E aí eles têm essa conversa que é o Bhagavad Gita. E você se engana de pensar que foi a primeira vez que essa conversa aconteceu. Na verdade, não. Na verdade, esse conhecimento é um conhecimento eterno. Ele não tem uma data em que ele foi falado, o tempo que ele durou e quando acabou. É um conhecimento que sempre existiu, mas que de tempos em tempos é falado pela própria pessoa suprema para alguma pessoa especial, um recipiente especial, e que mantém esse conhecimento vivo. Então, tudo isso que Krishna vai contar para Arjuna aqui sempre existiu e sempre vai existir. Lá na nossa primeira live da introdução aqui do Bhagavad Gita, eu disse para vocês que essa proposta da Gita está além de religião, está além de cultura. Pode parecer que tem uma religião por trás, pode parecer que veio da Índia, pode parecer que tem um viés cultural de 5.000 anos atrás, mas na verdade está além de todas essas coisas materiais. Essas coisas existem porque nós estamos aqui na Terra. Então, eu tenho um corpo, não tem como eu falar com você se eu não tiver um corpo. Não tem como a minha voz aparecer do além aqui no seu Instagram e começar a falar. Não, eu preciso ser uma pessoa. Eu preciso ser alguém, eu preciso ter chegado até aqui para estar falando esse conhecimento para você. Mas eu não sou nada disso, eu não sou esse corpo, eu não sou esse cabelo, eu não sou esse gênero, eu não sou essa nacionalidade. Eu sou uma alma espiritual. E nessa busca, nessa existência, em que vamos adquirindo esse conhecimento existencial, esse conhecimento eterno, podemos então falar sobre ele, porque agora anota aí no coração isso que eu vou te dizer. Sabe por que é importante falar sobre as escrituras? Porque é falando que elas entram no nosso coração. Quando nós falamos sobre as escrituras e escutamos sobre as escrituras, elas entram pelos nossos ouvidos e vão direto para o coração lavar todos os nossos preconceitos materiais, todas as nossas concepções, todas as nossas identificações materiais. É por isso que é tão importante falar e ouvir diversas e diversas vezes sobre essas verdades espirituais. Ok? Então, vamos para o capítulo 1 do Bhagavad Gita. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês queiram me dizer ao longo aí dessa leitura, dessa fala, por favor, fiquem à vontade para escrever, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro verso do capítulo 1 do Bhagavad Gita. Dhritarashtra uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamaka Pandavasyaiva Kima Kurvata Sanjaya. Dhritarashtra disse: Ó Sanjaya, após os meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem nesse lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar, o que fizeram eles? Então lembra do que eu contei para vocês? Tinham 2 grupos opositores, né? Os filhos do Dhritarashtra, os filhos de Pandu, liderando os 2 exércitos que eram gigantescos, tinha milhões de pessoas em cada um desses exércitos.
Essa guerra durou 18 dias e milhões de pessoas morreram. Então, Dhritarashtra perguntou para o seu servo Sanjaya. Sanjaya tinha uma bênção muito especial. Ele podia ver as coisas à distância. É como se ele tivesse uma televisão, né? uma TV, em que ele pudesse ver o que estava acontecendo, mesmo que ele não estivesse lá. Então, a gente acha que a televisão é uma coisa moderna, mas os yogis têm esse tipo de visão divina. E aí, Sanjaya tinha recebido essa bênção de um grande mestre e podia descrever tudo o que estava acontecendo no campo de batalha para Dhritarashtra, que era um rei cego, ele não conseguia enxergar. Então, mesmo que ele fosse até lá, ele precisava que alguém descrevesse para ele o que estava acontecendo. Então vamos lá, vou ler para vocês o significado de Prabhupada, tá bom? Que é muito importante para a gente aterrissar aqui e entender o que está sendo proposto nessa leitura do Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, a canção do Senhor, é uma ciência teísta, é uma ciência divina, amplamente lida, resumida no Gita Mahatma. Lá é dito que a pessoa deve ler muito cuidadosamente o Bhagavad Gita com a ajuda de um devoto de Krishna, para tentar entendê-lo sem interpretação baseada em motivação pessoal. Olha que interessante. Nós não podemos ler essa escritura baseada em motivação pessoal. Nós precisamos entender a Bhagavad Gita como ela é. E para isso precisamos ler sob a orientação de um devoto de Krishna. Quem é o devoto de Krishna aqui? Para você que chegou desde o começo, eu passei alguns minutos cantando os Pranama Mantras, os mantras dos nossos mestres espirituais. Então, os nossos mestres que são esses devotos que estão aqui liderando a nossa leitura, tá bom? O exemplo da compreensão clara é apresentado no próprio Bhagavad Gita, através do modo como o ensinamento é entendido por Arjuna, que ouviu a Gita diretamente do Senhor. Se alguém tiver a suprema sorte de entender a Gita nessa linha de sucessão discipular, sem interpretação motivada, essa pessoa poderá suplantar todos os estudos da sabedoria védica e de todas as escrituras do mundo. Hare Krishna, seja bem-vinda. O leitor encontrará na Gita tudo que está contido em outras escrituras, mas ele também notará a presença de passagens não abordadas em outras partes. Esse é o padrão específico da Gita. Ela é a ciência teísta perfeita, porque é falada diretamente pela suprema pessoa de Deus, o Senhor Krishna. Vamos lá. Verso 2. Sanjaya disse: Ó rei, após observar o exército disposto em formação militar pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana foi até seu professor e falou as seguintes palavras: Ó meu mestre, olhe só o fabuloso exército dos filhos de Pandu, tão habilmente disposto pelo seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Aqui nesse exército estão muitos arqueiros heróicos que sabem lutar, tanto quanto Bhima e Arjuna, grandes lutadores como Yuyudhana, Virata e Drupada. Também tem grandes combatentes heróicos e poderosos como Drishtaketu, Cekitana, Kashiraja, Purujit, Kuntiboja e Shaibya. Existe o possante Yudamani, o poderosíssimo Uttamalja, o filho de Subhadra e os filhos de Draupadi. Todos esses guerreiros lutam habilmente em suas quadrigas ou carruagens. Mas para sua informação, ó melhor dos Brahmanas, deixe-me falar-lhe sobre os capitães que são especialmente qualificados para conduzir a minha força militar. Então, o Duryodhana, ele foi falando sobre os grandes guerreiros que estavam ali do lado dos Pandavas, mas ele falou, agora me dá licença para eu falar sobre quem está no meu time. Ele disse, tem personalidades como você, Drona, né? Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, que é o filho do Guru Drona, Vikarna e o filho de Somadatta, chamado Burishrava, que sempre saem vitoriosos na batalha.
Há outros heróis que estão preparados para sacrificar as suas vidas por mim. Todos estão bem equipados com diversas espécies de armas e todos são experientes na ciência militar. Vocês estão entendendo que eles de fato estavam no meio de uma guerra e Krishna vai dar respostas espirituais no meio de uma guerra. Então, aguenta aí. A nossa força é incomensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhishma. Ao passo que a força dos Pandavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é limitada. Todos vocês agora devem dar apoio ao avô Bhishma, à medida que assumem seus respectivos pontos estratégicos para a entrada na falange do exército. Então Bhishma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos combatentes, soprou seu búzio bem alto, produzindo um som parecido com o rugido de um leão, dando alegria para Duryodhana. Depois disso, os búzios, tambores, clarins, trombetas e cornetas soaram todos de repente, produzindo um som tumultuoso. No outro lado, o Senhor Krishna e Arjuna, acomodados numa quadriga, carruagem extraordinária, puxada por cavalos brancos, soaram os seus búzios transcendentais. O Senhor Krishna soprou seu búzio, chamado Panchajanya. Arjuna soprou o seu, o Devadatta. E Bhima, o comedor voraz, que executa tarefas hercúleas, soprou seu búzio aterrador chamado Paundra. O rei Yudhishthira, o filho de Kunti, soprou seu búzio, o Ananta Vijaya. E Nakula e Saradeva sopraram o Sugosha e Manipushpaka. Aquele grande arqueiro, o rei de Kashi, o grande lutador Shikandi, Drishtadyumna, Virata, o invencível Satyaki, Drupada, os filhos de Draupadi e outros, ó rei, tais como os poderosos filhos de Subhadra, todos sopraram seus respectivos búzios. O som proveniente desses diferentes búzios tornou-se estrondoso. Vibrando no céu e na terra, abalou os corações dos filhos de Dhritarashtra. Naquele momento, Arjuna, o filho de Pandu, sentado na quadriga que portava a bandeira estampada com a marca de Hanuman, pegou seu arco e preparou-se para disparar as suas flechas. Ó rei, após ver os filhos de Dhritarashtra dispostos em formação militar, Arjuna então dirigiu ao Senhor Krishna as seguintes palavras. Arjuna uvacha senayor bayor madhyera tam stapayame achyuta yavadatam niriksheham yodukamam avastitam kairmaya sahayodhavyam asmingrana samudyame. Arjuna disse, ó infalível, por favor, coloque minha quadriga entre os dois exércitos, para que eu possa ver aqui os presentes, desejosos de lutar, e com quem devo me confrontar nesse grande empreendimento bélico. Veja só. Deixe-me ver aqueles que vieram aqui para lutar, desejando agradar ao mal-intencionado filho de Dhritarashtra. Sanjaya disse, ó descendente de Bharata, tendo recebido de Arjuna essa determinação, o Senhor Krishna conduziu a magnífica quadriga no meio dos exércitos de ambos os grupos. Na presença de Bhishma, Drona e todos os outros comandantes do mundo, o Senhor disse, simplesmente observe, Partha, observe todos os Kurus aqui reunidos. Como a super-alma de todas as entidades vivas, o Senhor Krishna podia compreender o que se passava na mente de Arjuna. O uso da palavra Hrishikesha para caracterizar essa situação indica que ele sabia tudo. E a palavra Partha, ou seja, filho de Kunti ou Pritha, é igualmente relevante em relação a Arjuna. Como amigo, Krishna queria informar a Arjuna que, por ser Arjuna o filho de Pritha, a irmã do seu próprio pai, Vasudeva, ele aceitou ser o quadrigário de Arjuna. Então foi que Krishna quis dizer ao pedir a Arjuna... O que foi que Krishna quis dizer ao pedir que Arjuna observasse os Kurus?
Será que Arjuna queria desistir ali mesmo e não lutar? Krishna jamais esperou que tais atitudes fossem tomadas pelo filho de sua tia. Assim, numa brincadeira amigável, a mente de Arjuna foi predita pelo Senhor. Foi aí então que Arjuna pôde ver no meio dos dois exércitos, de ambos os grupos, seus pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, amigos e também seus sogros e bem-querentes. No campo de batalha, Arjuna pôde ver todas as espécies de parentes. Imagina como ele se sentiu, né? Ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão e falou as seguintes palavras. Arjuna disse: Meu querido Krishna, vendo diante de mim os meus amigos e parentes com tal espírito belicoso, eu sinto os membros do meu corpo tremerem e a minha boca secar. O meu corpo está todo tremendo, os meus pelos estão arrepiados, o meu arco Gandiva está escorregando da minha mão e a minha pele está ardendo. Eu já não tenho mais capacidade de continuar aqui. Estou esquecendo-me de mim mesmo e a minha mente está girando. Eu só vejo motivo para o infortúnio, ó Krishna, matador do demônio Keshi. Não consigo ver qual o bem que decorreria da morte dos meus próprios parentes nessa batalha. Nem posso eu, meu querido Krishna, desejar vitória alguma, reino ou felicidades subsequentes. Ó Govinda, que nos adianta um reino, felicidade, ou até mesmo a própria vida, quando todos aqueles, em razão de quem somos impelidos a desejar tudo isso, estão agora enfileirados nesse campo de batalha. Ó Madhusudana, quando mestres, pais, filhos, avós, tios, sogros, netos, cunhados e outros parentes estão prontos a abandonar suas vidas e propriedades e colocam-se diante de mim, por que deveria eu querer matá-los, mesmo que por sua parte eles sejam capazes de matar-me? Ó mantenedor de todas as entidades vivas, não estou preparado para lutar com eles, nem mesmo em troca dos 3 mundos, muito menos desta terra. Que prazer obteremos em matarmos os filhos de Dhritarashtra? Então vejam só, né? Imagina a situação, Arjuna vendo todas as pessoas que ele mais amava, já tinha sido soprado o búzio. Búzio significa que a guerra vai começar. Então ele estava vendo todo mundo e disse, Krishna, do que adianta eu matar todas essas pessoas para obter esse reino, para obter a paz, para obter tudo, ganho político ou qualquer outra coisa? Do que adianta todas essas coisas? Eu não quero matar ninguém, mesmo que eles estejam dispostos a matar a mim. Arjuna tratou o Senhor Krishna chamando de Govinda, porque Krishna é o objeto de todos os prazeres. Usando essa palavra, Arjuna indica que Krishna deve procurar entender o que satisfará os sentidos de Arjuna. Quando você chama Deus, quando você chama pessoas que você ama, um filho, por exemplo, muitas vezes o seu filho chama João Augusto. Quando você está bravo com João Augusto, você fala João Augusto da Silva Pereira. Ele já sabe que você vai brigar com ele. Mas quando você chama o seu filho de Govinda, se você deu o nome dele de Govinda, por exemplo, ei Govinda Das, vem aqui, Gauranga, que acabou de entrar na live, Gauranga Das. Quando você chama o seu filho por um nome carinhoso, ele já pode chegar perto sem medo. Você pode chamar ele de Gouranguinha, de Govinda ou alguma coisa assim, sempre usando nomes carinhosos, e ele vai te dar aquilo que você quer. Quando você tem um relacionamento também, você chama a pessoa pelo nome quando você está mais sério. Mas você chama a pessoa por um apelido ou por um nome espiritual quando você quer agradar aquela pessoa. Da mesma forma, quando Arjuna chama Krishna de Govinda, ele deixa muito claro, ó Krishna, ó Govinda, por favor, me ajude, satisfaça os meus sentidos, porque eu estou numa situação muito difícil aqui. O pecado nos dominará se matarmos os agressores, disse Arjuna. Portanto, não convém matar os filhos de Dhritarashtra e os nossos amigos.
O que ganharíamos, Krishna, ó esposo da deusa da fortuna? E como poderíamos ser felizes? Matando os nossos próprios parentes. Ó Janardana, embora esses homens, com seus corações dominados pela cobiça, não achem errado matar a própria família ou brigar com os amigos, por que deveríamos nós, que entendemos ser crime destruir uma família, ocupar-nos nesses atos pecaminosos? Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se, e assim o resto da família se envolve em irreligião. Quando a irreligião é proeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem, e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, vem progênie indesejada. Um aumento da população indesejada, de certo, causa vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem porque os rituais através dos quais se lhe oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos. Então veja só, Arjuna, ele estava vendo as pessoas diante dele, dizendo: Krishna, eu não quero matar ninguém. Eu não quero matar minha própria família, mesmo que eles sejam capazes de me matar. Porque se a gente travar essa guerra de fato, as pessoas que restarem estarão desgraçadas e devastadas pela guerra. Nós sabemos que isso acontece até hoje, né? Quando um país invade o outro, o que acontece? Né? Eles matam os homens, sobram as mulheres. Essas mulheres normalmente sofrem porque elas são forçadas a se relacionarem com essas outras pessoas, nascem filhos indesejados e isso leva a sociedade para uma situação muito catastrófica. Então a Arjuna estava vendo só desgraça na frente dele, ele estava com a mente assim muito perturbada, ele estava realmente desesperado e estava falando tudo isso para Krishna. Então o primeiro ponto que nós podemos aprender com Arjuna: nós vamos sentir desespero diante de muitas situações nessa nossa vida material. Vai chegar situações aí que nós vamos ficar embasbacados. Meu Deus, o que está acontecendo? Olha, e agora? O que eu faço? E veja o que Arjuna fez. Diante de uma situação desesperadora, ele falou com Krishna. Ele disse o que ele estava sentindo. Ele abriu o coração dele e falou todas as palavras que estavam ali naquele momento. Então, quando nós sentimos desespero, ansiedade, dúvidas ou medo, nós precisamos falar isso para Deus. Falar, simplesmente falar. Eu não disse para vocês que falar e ouvir as escrituras é a maneira que faz com que essas palavras limpem o nosso coração? Da mesma maneira, quando a gente sente alguma ansiedade na vida, nós precisamos falar para Krishna no nosso coração. Ele disse: pelas ações más daqueles que destroem a tradição familiar e acabam dando origem a crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Ó Krishna, mantenedor da população, eu ouvi através da sucessão discipular que aqueles que destroem as tradições familiares residem sempre no inferno. Ai de mim, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos. Levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia, estamos decididos a matar os nossos próprios parentes. Para mim, seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Sanjaya disse: Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado o seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com sua mente dominada pelo pesar. Capítulo 2. Sanjaya disse: vendo Arjuna cheio de compaixão, sua mente deprimida, os seus olhos rasos d'água, Madhusudana Krishna disse as seguintes palavras: Shri Bhagavanu Vacha Kutastva Kashmalamidam
Vishame samupastitam anaryajustam ashvagyam akirtikaram Arjuna. A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas sim à infâmia. Krishna é a Suprema Personalidade de Deus. Por isso, em toda a Gita, Krishna é chamado de Bhagavan. Bhagavan é a última palavra, é a palavra mais elevada no que se refere à verdade absoluta. A verdade absoluta é percebida em 3 fases de entendimento: Brahman, ou espírito onipenetrante, impessoal; Paramatma, ou aspecto de Deus que está localizado em todas as entidades vivas, dentro do coração de todos; e Bhagavan, ou a pessoa, a personalidade de Deus, o Senhor Krishna. No Srimad Bhagavatam, essa concepção sobre a verdade absoluta recebe a seguinte explicação. Esses 3 aspectos podem ser explicados pelo exemplo do Sol, que também tem 3 aspectos diferentes, a saber, o brilho do Sol, a superfície do Sol e o próprio planeta Sol. Então veja só, o Sol é um só. O Sol em si é como se fosse Bhagavan, né? Tem o brilho do Sol e tem os raios do Sol. São aspectos diferentes do Sol. Da mesma forma, Bhagavan também se manifesta dessas formas. Ó filho de Pritha, não ceda a essa impotência degradante. Isso não lhe fica bem. Abandone essa fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador do inimigo. Arjuna disse: Ó matador dos inimigos, ó matador de Madhu, como é que na batalha eu posso contra-atacar com flechas homens como Bhishma, que é o avô dele, e Drona, que é o mestre dele, e que são dignos da minha adoração? Eu prefiro viver mendigando no mundo a viver às custas das vidas de grandes almas que são os meus mestres. Embora desejem conquistas terrenas, eles são superiores. Se forem mortos, tudo que desfrutarmos estará manchado de sangue. Tampouco saberemos o que é melhor, vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matássemos os filhos de Dhritarashtra, não nos importaríamos em viver. Contudo, eles agora estão diante de nós, no campo de batalha. Eu estou muito confuso a respeito do meu dever e perdi toda a compostura, devido à reles fraqueza. Nessa condição, Krishna, estou te pedindo para que me diga com certeza o que é melhor para mim. Aqui estou, o seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Eu vou ler de novo para vocês, esse verso é muito importante, porque aqui está o segredo do Bhagavad Gita. Eu estou confuso quanto ao meu dever e eu perdi toda a compostura por conta da fraqueza. Nessa condição, estou lhe pedindo que diga com certeza o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Quando nós estamos em desespero, essa é uma das maneiras que nós podemos entender que não temos controle sobre nada. Krishna é o controlador supremo e último. Todas as coisas que nos acontecem aqui na existência material acontecem devido ao nosso karma passado, devido aos modos da natureza material. A gente não tem muito o que fazer diante dos reveses da vida. A única coisa que nos resta a fazer é o que é natural fazer, que é se ver como quem realmente somos. Veja só, Arjuna é um guerreiro muito poderoso, ele não precisa ficar com medo. Ele pode facilmente matar todas essas pessoas. Ele pode matar qualquer um, porque ele é muito altamente treinado. Mas diante dessa fraqueza, ele se rende a Krishna e diz: eu não sei o que fazer. Eu estou aqui diante de você de forma entregue. Me diz o que é melhor para mim. Eu já não sei mais
o que é correto, o que é errado. Por favor, me instrua. Quando a gente assume essa postura diante da vida, aí sim, Krishna tem a oportunidade de nos instruir. Se Arjuna ou ficasse só se lamentando, só reclamando, só pensando no pior que poderia acontecer, ou se ao contrário, ele já saísse atirando flecha em todo mundo, matando todo mundo, em uma situação ou outra, Krishna não poderia fazer nada. Porque ou ele teria escolhido não agir, lamentar, reclamar, sofrer, se deprimir, ficar nessa situação, ou ele teria escolhido sair agindo de qualquer maneira, no automático. Mas não, ele questionou tudo isso e disse: Krishna, eu sou seu discípulo, por favor me instrua. Portanto, todos nós aqui que estamos nessa quarta-feira à noite reunidos para entender sobre a vida espiritual, todos nós já chegamos num ponto da nossa vida em que nós entendemos que esse mundo material, essa vida, os nossos amigos, parentes, o trabalho, o dinheiro, a televisão, as redes sociais, tudo que a gente conhece aqui no mundo pode nos dar uma felicidade, sim, mas ela é muito pequena. Ela logo acaba. Se eu compro uma Ferrari hoje, eu vou querer uma Ferrari tipo 2 amanhã. Se eu compro um iPhone 1000 hoje, eu vou querer um iPhone 1002 amanhã. Portanto, a felicidade material, ela é temporária. Quando percebemos isso, alguns aqui perceberam isso porque já nasceram assim, já entenderam que essa vida material não traz felicidade. Outros perceberam isso quando acabou um casamento. Ou outros perceberam quando perderam um ente muito querido, um pai, uma mãe, um amigo. Outros perceberam isso quando simplesmente não conseguiam se satisfazer mais no trabalho. Cada um tem uma experiência, um momento de crise em que a gente percebe: peraí, o que eu tô fazendo aqui? Brasil 2022, pandemia, um governo, desgoverno, tantas situações acontecendo, o que eu estou fazendo aqui? Quando você percebe que não tem controle sobre nada do que está acontecendo à sua volta e diz: Krishna, Deus, Govinda, por favor, me instrua. O que é melhor para mim? Aí Krishna pode começar a instruir você. Portanto, nesse início, Arjuna nos ensinou a como nos comportarmos na vida espiritual. Se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse pedido, Krishna ia deixar ele agir, porque Krishna testemunha todas as nossas ações. Então vamos lá, ele continua dizendo assim: eu não consigo descobrir um meio de afastar esse pesar que está secando os meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero, inigualável, com soberania, como a dos semideuses nos céus. Veja, Arjuna está dizendo aqui: mesmo se eu ganhar toda a riqueza do mundo, isso não vai me satisfazer. Mesmo que como resultado dessa guerra eu ganhe todo o poder que essa guerra promete, eu não quero isso para mim. Isso não é mais o que eu estou buscando. Sanjaya disse: ao falar essas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse: Govinda, eu não vou lutar. E calou-se. Ó descendentes de Bharata, naquele momento, Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna: a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, disse: ao falar palavras cultas, você está lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos e nem pelos mortos. Veja só, muita gente quando escuta essa primeira palavra, essa primeira frase de Krishna, muita gente perguntou isso pra mim, assim: poxa, mas Arjuna foi lá, desabafou, falou tudo o que ele estava sentindo. De repente Krishna fala pra ele: ué, você tá usando palavras pomposas
para reclamar de coisas que não são dignas de reclamação. Uma pessoa sábia mesmo é aquela que não se lamenta nem pelos vivos e nem pelos mortos. Fica parecendo, isso é o que as pessoas me dizem, fica parecendo que Krishna está desdenhando dos sentimentos de Arjuna. Fica parecendo que o que ele está sentindo não é importante. Mas na verdade, Krishna, ele é cirúrgico. Ele é a suprema verdade absoluta. Então ele já começa estabelecendo aquilo que é digno da nossa atenção. Arjuna estava com razão, reclamando, sofrendo muito, porque ele estava no meio de uma guerra com um monte de gente que ele amava, dos dois lados, dos lados dos aliados e dos inimigos. Ele estava numa situação muito difícil. Mas Krishna já chega dizendo, isso não é digno de pesar, sabe por quê? Porque Krishna está estabelecendo que as coisas materiais são temporárias e, portanto, não temos controle sobre elas e, portanto, elas não são dignas da nossa ocupação. O nosso grande erro é a preocupação com as coisas materiais. Ninguém vai resolver nada. As coisas vão acontecer como tem que acontecer, mas a gente ocupa toda a nossa energia e força mental em coisas que não estão no nosso controle. Então Krishna chegando e disse, Arjuna, isso aqui não é digno da sua lamentação. Ele disse assim, nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Com uma frase, Krishna já falou tudo que nós precisamos saber. Vou ler de novo. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Vejam só, Krishna já disse, eu sou eterno, Arjuna, você também. Tanto o Senhor Supremo, Krishna, quanto todos que ele cria, as entidades vivas, são eternos. Ele já começa estabelecendo essa base para que Arjuna saia dessa ilusão da lamentação. Assim como a alma encarnada passa seguidamente nesse corpo, da infância para a juventude e depois para a velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Vejam só, diante da tristeza de Arjuna, Krishna já estabelece a verdade suprema absoluta. Ele relembrou em 2 frases a Arjuna que o mundo material não é digno da sua atenção. Eu sou eterno, você também. E você passa por transformações, tanto nesse mesmo corpo, ou seja, eu nasço uma bebezinha pequena, depois eu viro criança, depois adolescente, depois adulta, depois eu vou ficando mais velha, até ficar bem velhinha e morrer. É como se eu vivesse várias vidas dentro de uma vida só. Mas além desse processo, dessa vida, dessas transformações visíveis, se eu vou mostrar uma foto para vocês, minha, de 20 anos atrás, eu era só uma garotinha. Se eu mostrar uma foto minha para vocês daqui a 30, 40 anos, eu vou estar uma mulher mais velha. Então, se essa transformação acontece durante essa vida, essa transformação também acontece durante muitas e muitas existências. Então, nesses 3 versos, nessas 3 frases praticamente, Krishna deu um saculejo em Arjuna e falou, opa, pode parar de ficar deprimido, identificado com seu corpo, identificado com a sua posição social, identificado com o seu parentesco com essas pessoas. Você é muito mais, Arjuna, vamos reagir. E aí ele continua dizendo assim, ó filho de Kunti, o aparecimento temporário da felicidade e da aflição, da felicidade e da tristeza, e o seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e desaparecimento das estações do inverno e do verão. Então a alegria e a tristeza aparecem e desaparecem do mesmo jeito que aparece e desaparece o inverno e o verão. Tem alguém aqui que possa impedir o inverno? Tem alguém aqui que possa impedir o verão? Não.
Da mesma maneira, a gente não pode impedir a felicidade material e também não pode impedir a tristeza material. Elas surgem da percepção sensorial e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. A gente nunca viu os bichinhos da floresta reclamando: ai, agora é primavera, eu queria que fosse inverno. Ai, agora é inverno, eu queria que fosse outono. Não, eles aprendem a tolerar, eles aprendem a lidar com a natureza, a estocar alimentos, a se reproduzir, a ficar mais quietinho, a caçar. Da mesma forma, nós, seres humanos, que temos uma cognição muito mais avançada, precisamos entender que a alegria e a tristeza vão aparecer de um jeito ou de outro. Mas nós precisamos aprender a tolerar a aparição da alegria e da tristeza, que são exatamente como a chuva e o sol, o inverno e o verão. Ele continua dizendo assim, ó melhor entre os homens, Arjuna, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou tristeza e permanece estável em ambas as circunstâncias, está certamente qualificado para a liberação. Aqueles que são videntes da verdade, ou seja, aqueles que enxergam a verdade, concluíram que não existe continuidade para o inexistente, o corpo material, e que não há interrupção para o existente, a alma. Eles concluíram isso estudando a natureza de ambos. Então vamos voltar um pouquinho. Arjuna estava desesperado no meio de uma guerra, cheio de parentes amados, dizendo: Krishna, eu não vou lutar com as pessoas que eu amo, eu não quero nem que me paguem, nem que me deem um reinado, nem que me deem o céu depois dessa guerra. Eu não quero. Eu não quero porque depois da guerra vai haver estupros, vai haver crianças indesejadas, vai haver uma sociedade corrompida. Eu não quero, os projetos sociais todos vão acabar, tudo depois de uma guerra é muito triste e duro. Então ele disse: Krishna, eu não vou lutar. Mas Krishna, diante dessa tristeza profunda dele, deu um chacoalhão e falou assim: opa, peraí, eu sempre existi porque eu sou Deus. Krishna disse: você, Arjuna, sempre existiu porque você é uma criação minha. Então Deus e todos os seus filhos sempre existem. Todas as transformações da alegria e da tristeza, da chuva e do sol, do inverno e do verão, acontecem e ninguém precisa tentar controlar. Nós precisamos aprender a tolerar. Também, a gente muda de vida, entre aspas, dentro da própria vida. Eu sou pequenininha, sou adolescente, sou adulto e sou velho. Isso também acontece na transmigração dos corpos, na mudança que a alma tem de vida em vida. Se todas essas coisas acontecem e podem ser estudadas cientificamente, pessoas sábias, sóbrias, observaram tudo isso e nos contam. Por isso Krishna disse aqui: aqueles que viram a verdade concluíram que esse corpo acaba, mas quem mora dentro desse corpo não acaba nunca. Saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. O corpo material da entidade viva, indestrutível, imensurável e eterna, de certo chegará ao fim. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Anandamai Dandavat Pranams, ela disse: a cada 7 anos trocamos de corpo, pois todas as células se renovam. Tá vendo? Mais uma prova, né? Muito bom isso. A cada 7 anos trocamos de corpo, dentro desse corpo. Imagina outras existências, não é? Então ele disse: com certeza esse corpo chegará ao fim, mas a alma que está dentro do corpo nunca chega ao fim. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata e nem é morto. Veja só, isso aqui é muito precioso.
Krishna começa estabelecendo que o nosso foco não deve ser as coisas materiais. Depois ele diz, eu sou eterno e você também. O nosso relacionamento, portanto, é eterno. Aí ele lembra que as coisas materiais acontecem, sejam elas boas, sejam elas ruins. E que tudo isso é totalmente temporário. Não tem como a gente controlar. É preciso tolerar e seguir adiante. Agora ele lembra que a alma mora dentro desse corpo, mas que essa alma está além de tudo que esse corpo realiza. Olha que interessante. A pessoa que pensa que a entidade viva, a pessoa que pensa que a alma é o matador, e a pessoa que pensa que ela é morta, não estão em conhecimento, pois o eu não mata e nem é morto. Veja só, Prabhupada esclarece esse ponto pra gente aqui. Ele diz assim, quando um ser encarnado é golpeado por armas fatais, convém saber que este ser dentro do corpo não é morto. Então, vamos usar o exemplo do grande mestre Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo não morreu. Talvez eles tenham ferido o corpo dele naquele momento, mas Jesus Cristo não morreu. Porque a alma nunca morre, ainda mais de um avatar como Cristo, entende? Então, a alma espiritual é tão pequena que é impossível matá-la com alguma coisa material, como ficará evidente nos versos que virão. E devido à sua constituição espiritual, a entidade viva não pode ser morta. Então, é como se você quisesse untar a água com o óleo. A água e o óleo não se misturam. Você pode chacoalhar um pote com água e óleo. À primeira vista, você acha que está meio misturado, mas é só você esperar que cada um volta para sua densidade. Não tem como misturar água com óleo. Da mesma maneira, não existe possibilidade de matar a alma, porque a alma é imortal. Então, quando dizem assim, Jesus Cristo morreu na cruz, isso não é verdade. Porque ele não morreu, ele não tem como morrer, o Cristo vive. Quando a gente fala Cristo vive, é isso. A alma espiritual não morre, ok? O que é morto, ou supõe-se que esteja morto, é só o corpo. Entretanto, isso não significa que se deve matar o corpo. O preceito védico é Mahimsyat Sarvabhutani, jamais cometas violência contra ninguém. Tampouco o fato de alguém compreender que a entidade viva não é morta significa que ele possa sair por aí a matar animais. Matar o corpo de alguém sem autorização é abominável e é punível pela lei do Estado e pela lei do Senhor. Todavia, Arjuna vai ocupar-se em matar pelo princípio da religião e não por capricho. Já vou terminar, vou ler aqui o último, tá? Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, ela não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, a alma é eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Vou ler para vocês de novo. Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. A alma ela não passa a existir, não passa a não existir. Ela é eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Esse é o verso 20 do capítulo 2. A alma é cheia de conhecimento, sempre cheia de consciência. Logo, consciência é um sintoma da alma. Mesmo que alguém não encontre a alma dentro do coração, ela está situada ainda assim. E ele pode se dar conta da presença da alma pela simples presença da consciência. Às vezes, devido às nuvens e por alguma outra razão, não vemos o sol no céu. Mas sempre há alguma claridade. E, portanto, temos a convicção de que é dia. Logo,
logo que há uma réstia de luz no céu de manhã cedo, podemos compreender que o sol está no céu. Similarmente, encontramos consciência em todos os corpos, seja de homem ou de animal, e assim podemos entender a presença da alma. Existem algumas coisinhas que quando você observa, seja num animal, seja num ser humano, você pode perceber que ele tem consciência. E se ele tem consciência, tem uma alma ali dentro, que é feeling, willing e knowing. Sentir, desejar e conhecer. Todos os seres que têm esses 3 impulsos de sentir, desejar e de conhecer. Sempre que você observar essas 3 características, você pode ver que tem uma alma ali dentro. Seja de um bichinho, de um animal, de um vegetal, seja de um mineral ou seja de um ser humano. Essas 3 características de sentir, desejar e de conhecer, de saber, de aprender, são características da alma. A alma vive essas experiências através desse corpo. Então essas são a prova, assim como a gente sabe que num dia nublado o sol não deixou de existir. Talvez ele não esteja aparente. Então, muitas vezes a gente pode não ver, eu não vejo a alma de vocês aqui, nem vocês veem a minha alma, vocês estão vendo o meu corpo. Mas, pelo meu impulso de querer conhecer as escrituras, de querer falar sobre as escrituras, vocês podem ver que tem uma alma aqui dentro que está querendo buscar a Deus. Entende? Então, por hoje nós chegamos no capítulo 20, no verso 20 do capítulo 2 do Bhagavad Gita. E aí eu só vou terminar falando para vocês esse mini resumo de tudo que nós dissemos. No meio do sofrimento material de Arjuna, Krishna trouxe todas essas verdades sobre quem ele realmente é. E eu sei que nesses versos todos tem muitas informações. Tem informações sobre como a gente se transforma na própria vida, nas vidas que vão passando através da nossa alma. Tem informações sobre Deus que é eterno, sobre a alma. Então a gente pode perguntar, mas se Deus é eterno e sempre existiu, como assim? Como é que eu posso provar que ele sempre existiu? E eu? Então onde que eu estava antes? Por que eu estou aqui agora? E todas essas perguntas, também sobre a reencarnação. Peraí, como que reencarna? Que história é essa? Né? Todas essas perguntas que estão dentro dessas outras que falamos aqui hoje vão sendo explicadas ao longo do tempo nos próximos versos. Então, para você que chegou aqui hoje, agora, nesse momento, leia até o capítulo 2, verso 20. Porque aí você vai conseguir acompanhar as próximas aulas. E se não leu, não tem problema, vem também. Porque esse conhecimento é para todos. É um conhecimento transcendental, é um conhecimento espiritual que está aqui para tirar você dessa depressão material, exatamente como Arjuna estava. Arjuna estava derrotado, nem tinha começado a guerra e ele já estava assim, não quero, acabou tudo para mim. Mas Krishna encheu ele, deu uma injeção de conhecimento espiritual para que ele pudesse recobrar a sua consciência. Muitas vezes a gente fica tão massacrado pelo sofrimento material, dívida, fome, medo, angústia, dor, aflição, tristeza, desespero, que a gente se esquece de quem realmente é. E, meus amigos, a função da existência material é justamente essa, é de confundir você, é de prender você no sofrimento, para que você fique que nem um bichinho na trama de uma aranha. Mas não, você precisa lembrar que você tem asas e você pode sair daquela situação. Mas para sair dessa situação, o primeiro ensinamento do Bhagavad Gita é preciso se render. É preciso se apresentar diante de Deus com humildade e dizer, por favor, me ajuda. Por favor, Senhor, me conta o que é melhor para mim. Por favor, abre a minha mente, o meu coração e me instrua. Quando você tem essa atitude, pode acreditar que a instrução vem para você através, por exemplo, do Bhagavad Gita, tá bom? Quem não tem o Bhagavad Gita ainda, manda uma mensagem para mim, que eu mando o PDF para vocês. Manda o seu e-mail ou o seu WhatsApp, que eu mando.
hoje mesmo, tá bom? Assim que alguém mandar uma mensagem eu já mando. Recomendo que vocês comprem o livro, porque ter o livro físico em casa purifica a sua casa. Nenhuma entidade ruim, nada pode se aproximar quando você tem Bhagavad Gita. Eu durmo com o meu aqui, ó, pertinho da minha cabeça, para que nada de ruim possa se aproximar. E todos os dias dá uma lidinha, nem que seja um versinho, faz assim, ó. Faz assim com a mão, abre e recebe uma mensagem, tá bom? E, por favor, me mandem perguntas, sugestões sobre esse conhecimento para as próximas aulas. Eu agradeço a todos e vou terminar cantando um pouquinho do Maha Mantra para que a gente se inspire e durma bem para começar um novo dia amanhã, pensando em Krishna, falando em Krishna e construindo dentro de nós a nossa verdadeira identidade, tá bom? Muito obrigada por tudo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Gaura Premanande Hari Bol Jai Shila Gurudeva Ki Jai Gaura Premanande Hari Bol